assuntos, então eu explico um pouquinho mais sobre o que é polaridade. Me diz se todo mundo sabe. Se souber, diz sei. Se não souber, diz não sei. Pra gente já entender, pra gente constituir um pouquinho sobre o que são essas tais polaridades dentro de nós, né? E sim, na verdade a gente consegue já, digamos assim, definir desde o útero da nossa mãe. Mas hoje a gente não vai falar de nenhuma questão intrauterina. A gente vai falar muito mais da questão infantil, do que nós, como crianças, presenciamos depois de adulto, né? Vamos lá, ó. Vanessa e Thiago não sabem. Todos nós, tanto homem quanto mulher, temos duas energias dentro de nós. A energia feminina e a energia masculina. Os dois. Uma pessoa saudável, ela tem as duas energias em equilíbrio dentro de você. Quanto mais equilibrada, mais saudável você é, mais você encontra relacionamentos saudáveis, mais você consegue fazer dinheiro, mais você se joga pra vida. A mulher, naturalmente, tem a energia feminina como energia de base, como a sua essência. Já o homem tem a energia masculina como energia de base, como energia da sua essência, tá bom? Até agora tudo bem? Qual é a questão? Quando a mulher ou quando o homem está com essas energias desproporcionais ou coloca dentro do ambiente que não se encaixa, por exemplo, a mulher em um relacionamento precisa estar com a energia feminina dela. Para essa energia feminina, para que o homem esteja com a energia masculina dele, entende? Já, por exemplo, em uma profissão, a mulher, a depender do caso, precisa sim despertar sua energia masculina, porque o masculino é o que envia para a vida, é o que te impulsiona para fora, é o que faz você crescer, é o que expande. Esse é o masculino, é o que executa. Já o feminino, ela acolhe, ela entende, ela ouve melhor, ela é intuitiva, ela consegue sentir as pessoas ao seu redor. Ela tem essa conexão muito mais emocional, porque naturalmente a essência da energia feminina é a essência emocional e a essência da energia masculina é uma essência racional. Entende? O que acontece quando estão em desequilíbrio? Por exemplo, uma mulher no masculino e um homem no feminino dentro do mesmo relacionamento. A mulher, como não está dentro da sua energia base, da sua energia de essência, ela vai ficar muito cansada, ela vai ficar muito sobrecarregada, ela vai ficar muito tensa, ela vai ficar com dores, principalmente muitas dores na lombar, muita dor nas costas. Por quê? Por causa desse excesso de peso. Quando você não está dentro da sua essência, ou seja, não deixa fluir de forma natural o que já é seu, tem um excesso de peso dentro de você. E esse excesso de peso acaba acarretando todo esse cansaço. Já o homem, dentro da energia feminina, no relacionamento, é aquele homem fraquinho, é aquele homem lento, aquele homem que tem uma relação sexual horrível, é aquele homem que não impulsiona pra vida, aquele homem que não faz dinheiro, aquele homem que sempre tá esperando pelo outro. Então, esse é o homem na energia feminina. Mas vamos lá, entender um pouquinho, na verdade, quais são as raízes dessa energia. O porquê e aonde se encaixa. Também temos a mulher na energia feminina no outro extremo, tá? A feminina infantil. Ou o homem também na masculina infantil. Por quê? São pessoas que ficaram totalmente presas, que mesmo estando dentro da sua energia, mesmo estando dentro do seu lugar, estão conectados com a dor. E não com o ser saudável, não com a sua essência, e sim com a dor. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, já encaminha para seus amigos, encaminha para 3 amigos, pelo menos para 3 amigas, 3 deusas maravilhosas, para aprenderem. Aquelas deusas que você sabe que precisa aprender, que você quer junto, porque lembre, somos as médias das pessoas com quem mais estamos ao redor. Então, precisamos sim nos conectar cada vez mais com
deusas que andem no mesmo lugar com a gente. Então, já encaminha para aquelas suas amigas, para que elas possam se conectar, para que elas possam crescer junto com vocês. Sim, na verdade, as energias, elas estão ao mesmo tempo em nós. Entende? Aqui, por exemplo, na live, quando eu entrego para você, quando eu sou mais incisiva, quando eu coloco mais para frente, eu estou na energia masculina. Masculina é que impulsiona. Quando eu recebo os comentários de vocês, as questões de vocês, o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo, eu acolho e estou na energia feminina. Entende? Eu sempre vou ter as duas energias dentro de mim. A questão é como usar. Porque quando você coloca ela em equilíbrio, você sabe usar. Sabe quando usar a energia masculina, sabe quando usar a energia feminina. Porque dentro, vamos lá, vamos dizer que a pessoa é engenheira, trabalha em obra, trabalha com muitos homens. Em vários momentos ela precisa, sim, da energia masculina, na energia de força, na energia de se posicionar lá. Ela precisa falar mais alto, precisa se conectar mais alto. Entende? Essa é a energia masculina. Mas o que é que acontece? Dentro também daquele lugar, ela precisa usar a energia feminina dela. Muitas vezes, algum dos funcionários está passando por um problema e ela precisa conversar com esse funcionário, chamar ele de alguma forma, sentar e dizer o que está acontecendo, seu rendimento baixou, você não é desse jeito, eu sei que você é um bom funcionário, vamos conversar. Essa conversa é do feminino. O homem é a mesma coisa. O homem, quando está tendo um cargo de liderança, ele está lá no masculino. Mas quando ele chama alguém para conversar na sala, principalmente para saber o que é que está acontecendo, porque o rendimento baixou, ele entra no feminino. O problema não é a questão de entrar ou sair. O problema é onde a gente coloca, que é a falta de equilíbrio disso daí. Entende? Mas vamos falar dos nossos pais, né? Do nosso pai e da nossa mãe. O que tem a ver com essa energia feminina e masculina? O que tem a ver com a gente ser muito pereirão, né? O homem lá, pereirão, que manda. Mulher, né? A mulher pereirão, que manda e desmanda, faz tudo, é pau pra toda obra, não precisa de ninguém. Ou a mulherzinha lá no feminino, que sempre tá perguntando, que sempre tá pedindo, que não faz nada, não tem força de fazer nada, tá sempre esperando por alguém. O que é que acontece? A mulher no feminino, ela acaba buscando o pai em um relacionamento. A mulher no feminino infantil, tá? No extremo. Lembra que são dois extremos. Tem um ponto de equilíbrio e tem os dois extremos. A mulher no feminino no extremo infantil, ela vai buscar o pai no relacionamento. Já a mulher no masculino, ela precisa encontrar alguém que ela proteja. Ela vai ser a mãe dentro do relacionamento. Entende? A mulher no extremo feminino infantil vai sempre buscar um pai, porque ela sempre quer se colocar como filhinha. Já a mulher que é pereirão, que é aquele masculino, ela sempre vai procurar alguém pra proteger. Alguém pra cuidar. Porque ela vai se colocar como mãe. Porque se você perceber, as mulheres que estão no masculino, elas não estão só assim dentro do seu relacionamento afetivo. Elas estão assim dentro de qualquer relacionamento. Muitas vezes é mãe da mãe, é a mãe do pai, é a mãe do irmão. Já tive pacientes aqui que era mãe de todo mundo. Ela tinha vida? Nenhuma. Nenhum prazer na vida ela tinha. Porque quando você não tá de forma equilibrada, você perde totalmente o prazer em sua vida. Entende? Quem de vocês aí tem se sentido muito cansada, muito exausta, com peso nas costas, parecendo que tudo é você que tem que fazer, tudo sou eu que resolvo pra tudo. Tem pacientes que chegam no meu consultório dizendo: ai, Amanda, mas se eu não resolver, quem é que resolve? Só tem eu pra resolver. Quem tem essa sensação? Eu já estive nesse lugar, tá? Eu já tive essa sensação. Oh, a Brenda já tá se entregando aí. Eu já estive nesse lugar. Da sensação de que sou eu pra tudo. Se eu não resolver, ninguém resolve mais. Aí eu me coloco como mãe dentro dessa relação.
Estou dentro do masculino nessa relação. Entende? Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente não é uma deusa. De jeito nenhum que isso daí é uma deusa. Isso daí é um burro de carga. Uma mulher que tá nesse lugar é só um burro de carga. Que tá todo mundo se divertindo e ela carregando. Quando tiver fazendo sentido, gente, já sabe, né? Coloca aí os coraçõezinhos roxos. Gosto assim das minhas pacientes que se manifestam e já decidem. Não mais. Gosto assim, é isso mesmo. Não mais, é uma decisão. Mas vamos lá. Falar um pouco dos pais, né? O porquê que a mulher acaba estando no masculino e o porquê que a mulher acaba estando no feminino infantil, que é o extremo. Onde é que se coloca isso dentro da infância? Principalmente na infância, tá bom? As duas primeiras infâncias, até 7 anos e até 14 anos, são as infâncias mais importantes para o registro emocional no inconsciente das crianças, tá bom? O que é que acontece? A criança vê dentro da sua rede familiar e replica. Porque se o pai e a mãe dela estão fazendo, ela precisa fazer igual. Porque a criança, ela aprende com o exemplo. Até aí tudo bem, né? Aposto que todo mundo já viu uma criança em casa, se não tem filho, tem sobrinho, tem algum parente, que a criança pega o sapato alto, a menina, ou o menino coloca o blazer, enfim. Por quê? É espelho. Só que o que acontece? Quando há um déficit no masculino ou no feminino, há esse rompimento. O seu espelho fica trocado. Muitas vezes, a mulher nesse masculino é porque a sua mãe também era desse jeito. Então, ela acaba se colocando nesse lugar. Se por um acaso, vou dar aqui um exemplo que acontece muito. Pais separados. Não há pai, só a mãe. Porque tem aquela ausência paterna. A mãe tem que tomar conta de casa, tem que tomar conta de filho, tem que tomar conta de fora, ainda tem a família, ainda tem a mãe dela. Tem tanta coisa pra essa mãe, a filha olha e repete. Porque eu vou ser igual a minha mãe. Porque eu vou ser como ela. Aí vira um masculino igual a ela. Vai repetir esse padrão. A mesma coisa o homem, quando vê que tem uma família desse jeito, que é a mulher que manda em tudo e o homem só obedece, o que é que vai acontecer? O menino, quando cresce, quando vira homem, olha e diz: meu pai faz igual, eu vou fazer. De forma consciente? Não. Isso é o nosso inconsciente. A gente precisa muitas vezes trazer isso para a consciência. O que eu percebo, inclusive, do feminino infantil. O que é agora o feminino infantil? É muitas vezes os pais que foram super protetores. Os pais que não diziam não para a criança. Os pais que protegiam a criança de tudo. Os pais que queriam levar a criança aqui embaixo do braço. Pais super protetores criam filhos que não enxergam a vida. Paciente que eu atendi hoje, nesse instante, ela disse uma coisa pra mim que eu vou replicar aqui. Ela, se eu não me engano, tá aí na live até. Que eu vou replicar aqui. Ela disse que sentiu falta dos nãos dos pais. Porque é isso mesmo. Nós precisamos desses nãos. Entende? E quando se começa um relacionamento, isso é muito importante. Tanto da mulher quanto o homem, dar os nãos pro outro. O que é que a mulher no masculino faz? Só dá sim. É sim, porque ela resolve tudo. Ela tem uma dificuldade enorme de dizer um não. Principalmente pro seu parceiro. É sim pra tudo. Porque no caso dela, ela recebeu tantos nãos, que ela precisa dizer sim. Tá fazendo sentido? Já sabe, se vai fazendo sentido, aperta aí o coraçãozinho. E se você tá sentindo dentro de você, mete aí o coraçãozinho roxo também. Se entrega aí.
Porque a gente só muda o que a gente reconhece na gente, viu? O que a gente não reconhece, a gente não muda, não. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para os nossos pais. O que a gente fala muitas vezes, principalmente na linhagem sistêmica, é quando o pai, a filha, se torna a filha do pai. Ou seja, muitas vezes ela assume esse papel do masculino dentro da família também. Porque uma mãe é doente, porque o pai abandonou, porque tem outros filhos. Então ela acaba olhando e diz: se eu não cuidar, se eu não tomar conta, se eu não proteger, ninguém vai fazer isso. Ela pega isso pra ela, essa obrigação que não é dela, essa obrigação paterna, e substitui o pai. Quando ela substitui o pai, o que acontece? Ela entra na energia masculina, bem forte. Então ela vai tomar conta da mãe, vai tomar conta dos irmãos. E o que acontece também? Ela não reconhece muitas vezes a figura paterna. Que isso aconteceu comigo. Eu não reconheci a minha figura paterna. Por quê? Nunca reconheci, inclusive, dentro da infância mesmo. Eu assumi esse papel, principalmente quando eu descobri que o meu padrasto não era meu pai biológico. Eu descobri que eu tinha um pai biológico. Só que eu neguei isso. Porque toda a minha família negava. Eu, por lealdade familiar, disse também: não quero, eu vou negar meu pai. Assumi uma outra pessoa, meu avô. Só que isso muda, isso bagunça o sistema familiar totalmente. Qual a consequência? Quando eu era pequena, eu vivia doente. Eu vivia doente quando eu era pequena. A urgência, eu e a urgência era assim, ó, do ladinho uma com a outra. Porque a criança já sofre desde pequenininha. Só quando a gente se torna adulto, as dores são muito mais fortes. São muito mais profundas, porque a gente carrega isso dentro de nós. Então, o que é que acontece? Ai, Amanda, mas o que é que eu vou fazer, então, depois que eu olho pra isso? Primeiro, olhar pra sua infância com total sinceridade. Porque o que eu vejo muito dos meus pacientes quando chegam no consultório e eu pergunto como era a sua infância, sabe o que a maioria responde? Quando eu pergunto para os meus pacientes como era a infância, sabe o que a grande maioria responde? Que era normal. Aí eu pergunto: e como é esse normal? Aí quando eu vou destrinçando, pais separados, pais que brigavam, pais que xingavam um ao outro, que não via amor, não via afeto, ou era muito rígido, ou era entregas baratas. Só que era infância normal. Por quê? A nossa mente tem a tendência de bloquear toda essa informação para que a gente não sofra. E quando bloqueia essa informação para que a gente não sofra, nos prejudica. Porque por dentro, a gente tá queimando. A nossa mente tá explodindo. O que acontece? O nosso corpo sofre. São mulheres cada vez mais cansadas, mulheres cada vez mais ansiosas, mais depressivas, não querendo existir, com aquelas perguntas do tipo: pra que eu nasci? Pra que eu existo? Por que eu vim? Eu não sirvo pra nada. Eu não sou uma pessoa boa. As pessoas não gostam de mim. Sabe o que é isso? Total desconexão, total falta de equilíbrio entre o seu masculino e o seu feminino. Total falta de reconhecer essa origem paterna e a origem materna dentro de você também. Porque eu levo para os homens e muitas vezes também não reconhecem. O que eu trago aqui sempre é a necessidade de integrar. Integrar o seu pai, integrar a sua mãe.
quando você integra, quando você reconhece, você muda. Então comece a olhar a partir de hoje para a sua infância, de verdade. Como é que era a sua infância? Sem contar historinhas pra você, sem contar aqueles blá 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 pra você, aquelas historinhas pra fingir que sua infância era normal. Como é que era a sua infância? Na minha infância, eu via minha mãe trabalhar que nem uma condenada e meu pai sem dinheiro fixo, sem emprego fixo. Simplesmente tem dias que trazia dinheiro, tem dias que não trazia dinheiro. Eu via minha mãe esconder quando ela recebia algum dinheiro a mais. Essa era a minha infância. O que é que eu interpretei? Que a mulher é assim que faz. Que é daquele jeito, que é copia e cola. Então eu entrei nesse masculino, porque se eu não reconheço meu pai, eu precisei substituir. Qual é a consequência disso? Na vida adulta, até alguns anos atrás, até começar a entender isso de verdade, eu bancava a minha família toda. Ajudava financeiramente minha mãe, meus irmãos, todo mundo. Ai, Amanda, qual o problema de ajudar? O problema não é ajudar. O problema é que eu tirava de mim pra dar pro outro. Esse é o problema. Quantas vezes vocês não estão tirando de você pra dar pro outro? Quantas vezes vocês estão deixando de ter prazer pra dar pro outro? Em qualquer âmbito, tá? Quantas vezes vocês estão se esquivando de ter algo pra você pra fazer pelo outro? O outro pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser amigos, pode ser o relacionamento. Quantas vezes vocês estão fazendo isso? Ou, se vocês ainda não têm condições financeiras de fazer isso, quantas vezes vocês se culpam por não conseguir fazer isso? Por não conseguir ajudar o pai, por não conseguir ajudar a mãe, por não conseguir pagar uma faculdade pro irmão, por não conseguir levar alguma coisa boa. Quantas vezes estão se culpando por isso? Se vocês ainda não têm o financeiro pra fazer isso. Reflitam. Eu fiz uma análise do filme Respire. Esse filme tá... A análise dele... Ele é filme, minissérie. A análise dele, inclusive, tá nos meus destaques, tá? Quem não assistiu as histórias daquele dia, vai e corre pra assistir. Tá lá na hipnoterapia. Porque é bem sessão de hipnose ali. Aquele filme achei... Aquela minissérie achei tão maravilhosa, porque são sessões de hipnose. Todas as minhas pacientes aqui se manifestaram dizendo... Me senti na hipnoterapia. Porque é bem isso mesmo. O que que acontece? Tem um momento lá... que a mulher, né, como é que é o nome dela? A Liv, ela é totalmente masculina, ela afasta todos os homens da vida dela, ela é movida a prazer, ela bebe muito, muito. O que aconteceu? Teve um momento da vida dela que a mãe dela abandonou a família em algum nível, se retirou, ela olhou o pai e viu o pai daquele jeito, triste, moribundo, jogado lá as traças. Olhou pra ele e se colocou no lugar dizendo, eu tenho que tomar conta do meu pai. Porque o pai tinha se colocado no feminino naquele momento. Ela olhou e disse, tenho que tomar conta do meu pai. E assumiu o papel de protetora. Assumiu esse homem. Além de que, pelo abandono materno, porque quando a gente olha o enredo, né, o abandono da mãe ali, ela se retirou por amor. Depois vocês assistem. Mas naquele momento ela se retirou por amor. Entenda que os nossos pais, eles estão fazendo sempre o melhor que eles podem. Ai, Amanda, mas o meu pai me abandonou, me largou, eu não conheço. O meu também. Eu nem sei quem é meu pai. Mas ele fez o melhor que ele pode. Tem um outro contexto envolvido ali que não cabe nessa live agora. Mas é necessário reconhecer. E quando eu digo reconhecer... não é colocar aqui do lado e carregar pra cima e pra baixo fingindo que nada aconteceu, não. Não, tá? A gente não esquece. A memória sempre vai existir. Nossa mente não esquece. Ela vai levada lá pro inconsciente. Quando a gente trata isso dentro da terapia, até eu ajudo muito dentro da mentoria, a gente olha pra isso, enxerga com outros olhos, integra. Sabe por quê? Que a gente sempre fica buscando o reconhecimento do outro.
o que é natural também na fase da infância. Porque, perceba comigo, tá? Pense comigo, raciocinem aqui comigo. Quando a gente é pequenininho, a gente depende 100% dos nossos pais. Então, a ideia é, preciso fazer do melhor para meu pai e minha mãe me agradar. Porque eu preciso ser reconhecido, amado e aceito. Então, a gente sempre vai o quê? Buscar o externo. A criança, ela é o que a gente chama na psicanálise de egoísta polimorfa. O que é isso, Amanda? Não estranho. É o que a gente chama também na psicologia de autorreferente. É uma pessoa que ela é autorreferente. Ela é o centro das atenções. A criança sempre vai achar que tudo é com ela. Se os pais brigam, ela vai achar que a culpa é dela. Se a mãe foi embora, ela vai achar que a culpa é dela. Se o pai foi embora, ela vai achar que a culpa é dela. Ela vai achar que não é boa o suficiente. Se a mãe compara, o pai compara com alguma amiguinha, com alguma prima, com alguma irmã, com algum irmão, vai achar que eu não posso, eu tenho que ser perfeita para o meu pai e minha mãe me amar. Porque senão ele vai amar mais o outro. A criança, ela é simplesmente autorreferente. É só ela e ela. Porque é isso que acaba envolvendo. É só ela e ela naquele lugar. Quando ela cresce mais um pouquinho, ela começa a enxergar o mundo, ó. Não existe só eu aqui. Eita, não sou só eu, meu pai e minha mãe, não. Tem um mundo. Aí ela começa a querer reconhecimento de quem? Dos amiguinhos. Quero saber quem daqui da live, na hora quando foi adolescente, não foi um adolescente assim com aquele nívelzinho de que rebeldia, umas mentirinhas pros pais, vestiu a roupa igual a da amiga, tinha que comprar a mochila que nem a da amiga, tinha que comprar o relógio, pulseira como amiga, também queria o celular como amiga, queria usar o perfume igual a amiga, queria andar nos mesmos lugares que a amiga. Quem já fez isso? Eu já fiz, obviamente. Eu já fiz. Eu tinha meu grupo, embora eu sempre fui muito carismática, passeava em todos os grupos, mas eu tinha o meu grupo. O meu grupo, a gente andava parecendo pá de diabo, né? Todo mundo igualzinho. Até com os cabelos. Meu Deus do céu, se eu for lembrar da minha adolescente, uns negocinhos no cabelo aqui, era grudadinho. Quero saber de vocês. Se vocês já fizeram isso na adolescência, já participaram desse grupo. Olha, a Patrícia dizendo que já fez. Quando a gente é adolescente, a gente não quer saber mais de pai e mãe, não, porque a gente começa a ver o externo. Começa a olhar pra fora. Olha e diz, ó, não preciso mais de pai e de mãe, e agora eu tenho que olhar pros meus amigos, porque agora eles fazem parte, tem a escola, né? Agora eles fazem parte de mim. Não meu pai e minha mãe, mas eles. Por isso que a gente começa a se revoltar um pouquinho com os pais e seguir mais pro lado dos amigos. Por essa necessidade de ser reconhecido, ser amado, de ser aceito. Por quê? Até então a gente sempre busca o externo. Mas na fase adulta, a gente enraiza. Quando a gente enraiza na nossa essência, adivinha? A gente para de buscar isso de forma saudável. A gente para de buscar o amor do outro e entende que é você com você mesmo. Ai, meu pai me abandonou. Ok. Minha mãe me abandonou. Ok. Meus amigos não gostam mais de mim. Ok. Sabe por quê? Porque eu me amo. Se eu me amo, eu não procuro que o outro me ame. Ele vai me amar exatamente por causa do meu jeito, porque eu sou. É isso que acontece nos relacionamentos. Quando você não traz esse amor próprio pra você, como acontecia na infância, que você buscava a aprovação do outro, do papai e da mamãe, tu vai buscar aprovação dentro do seu relacionamento. Tu vai buscar aprovação dentro do seu relacionamento. E qual a prejudicialidade disso? Quando a mulher tá no masculino, fica tentando buscar aprovação, agradadora, controladora, chata pra caralho. Fica perseguindo, mandando mensagem a cada 5 minutos. Se a pessoa um dia acordou agoniada, estressada e não mandou um bom dia, é uma tempestade no copo d'água. Ou a mulher naquele extremo feminino infantil
O que é que acaba acontecendo com essa mulher? É vitimista demais, é dramática demais, manipula. Porque mulheres, quando tá no feminino, infantil, né, que tá na dor, manipula. Pra que o outro dê. Porque recebeu tudo sim dos pais, o outro tem que fazer igual. Tá fazendo sentido? Bote aí o coraçãozinho se estiver fazendo sentido, tá? Ui. Bota aí o coraçãozinho se estiver fazendo sentido. Vamos lá. Muitas vezes, a mulher, quando ela tá no masculino, ela tem um ego, ó, enorme. Por ser autorreferente. Porque tudo é com ela. Tudo é pra ela. Tudo foi ela. Aí sabe o que é que acontece? Quando a mulher está nesse lugar, nesse sentido, e o outro frustra, porque adivinha só, todo mundo vai nos frustrar. Nós nos frustramos com nós mesmos. Imagine o outro. Aí quando o outro frustra, sabe o que é que essa mulher faz? Ah, mas eu fiz tudo por ele. Ah, mas eu me doei por inteiro. Já falei isso. Já fui essa mulher. Ah, eu me doei por inteiro, eu fazia tudo por ele, eu fui perfeita. Por que tem mulheres que são perfeitas, mas que não conseguem ter um relacionamento duradouro? Porque ninguém quer perfeição. Nenhum homem quer perfeição. Um homem no masculino saudável quer que a mulher seja real. Oi, Rose. Quer que seja real. Entende? É isso que acontece. Nenhum homem quer essa perfeição. Porque eu ficava, o que eu me perguntava, tá? Quando eu estava nesse masculino, não sabia na época porque era masculino, né? Mas quando eu estava nesse lugar, eu era chamada de a melhor mulher do mundo, perfeita, mas era traída. Por que se eu era perfeita? Porque eu agradava, dar demais, cansa. A mulher no masculino, ela dá demais. A mulher no extremo feminino, ela só quer receber. Questão é equilíbrio. É uma troca. Relacionamento é troca. Você dá e eu recebo, dá e eu recebo. Diferente de relacionamento de pai e filho. Relacionamento de pai e filho é filho recebe, pai entrega. É assim, aqui é o filho, aqui é o pai. Pai e mãe entrega, filho só recebe. Pai e mãe entrega, filho só recebe. Relacionamento homem e mulher, homem entrega, mulher entrega. Homem recebe, mulher recebe. Homem entrega, homem recebe, mulher recebe. Lógico, cada um de um jeito diferente, que faça uma outra live pra explicar um pouco melhor isso. Mas precisa os dois estar em equilíbrio. E sim, a relação dos seus pais faz muita diferença. Quando você olha para uma relação entre seus pais e vê que não é uma relação gostosa de ver, que não é uma relação saudável, quando é adulta, tu tenta mudar. Tu tenta se colocar nesse lugar de pai. Você tenta dizer, não, meu pai tem que mudar, minha mãe tem que mudar. Ou então até tenta separar os pais depois de velhos. Tenta separar os pais depois de velhos. Quantos de vocês não já olhou pros pais de vocês e já pensou, pra que eles estão casados? Não tá vendo que não são felizes? Me diz aí quem já pensou desse jeito. Pra que eles são casados? Não estão felizes desse jeito. Pra que ficar desse jeito? Exato. E você está no masculino, querer se meter no relacionamento dos pais. E sabe o que vocês acabam fazendo? Eu já fui assim também. Sabe o que vocês acabam fazendo? Se coloca como superior. Então o sistema fica bagunçado. O sistema fica totalmente bagunçado. E você não se coloca no seu lugar de filho.
Vou aplicar aqui só uma técnicazinha em vocês, pra vocês começarem a liberar, tá? E eu quero saber o que é que vocês vão sentir quando falam isso. Quero que vocês respirem. Oi, Rafa! Quero que vocês respirem fundo. Respire fundo. Isso. Imaginem seu pai e sua mãe na sua frente. Se conecte com seu pai e com a sua mãe na sua frente. Olhos fechados, olhos abertos, como vocês preferirem. Olhe para ele na sua frente e fale. Se você puder falar em voz alta, fale em voz alta sentindo. Se não estiverem sozinhos e não tiverem a vontade para falar, fale em voz baixa. Mas olhe para os seus pais e diga para eles: pai, mãe, me coloco no lugar de filha agora. Aceito vocês do jeito que vocês são. Pai, você escolheu minha mãe. Mãe, você escolheu meu pai. Então eu me libero dessa obrigação, pois eu sou apenas sua filha. Me aceite apenas como sua filha. Eu te aceito apenas como meu pai e te aceito apenas como minha mãe. E faz outra respiração. E me conta o que é que você sentiu quando falou isso. Me conta o que é que veio de sentimento. Ai, que bom, Francia. Que bom, Franciane, que você sentiu alívio. É essa sensação mesmo. De entregar pra eles o que é deles. Entenda que quando a gente entrega para os nossos pais o que é deles, a gente se permite. Tatiana disse que sentiu tristeza. É necessário fazer outras limpezas aí. E entender o porquê que essa tristeza. Olha para eles dois. Eles deram, o nosso pai e a nossa mãe nos deu a maior dádiva da vida, independente do que eles tenham feito ou não. Eles nos deram a nossa vida. Nos deram a nossa vida. Agradece. E já somos vencedores, porque assim, são milhões de espermatozoides lá para acertar o óvulo. Ali, eu tava muito assim, não concordando com a forma que meu pai tratava minha mãe e vivia na briga. Exato. Comprando a briga de quem não tem nada a ver com você, mulher. Ficando cansada. Sobrecarregada. Entregue pros seus pais, devolva o que é deles. Comece a olhar pra você. Assumir. Repete em voz alta. Hoje eu assumo a minha vida. Hoje eu assumo a minha vida. Hoje eu me comprometo no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de liberdade. Se compromete. Fala em voz alta, deixa sua mente consciente e inconsciente integralizar nos dois. Vanessa, vou te dizer aqui que, na verdade, ela não coloca o problema das suas costas. Na verdade, você acaba pegando ele. Quando a sua mãe falar algo pra você, diga: mãe, o problema não é meu. Foi você que escolheu, então o problema é seu. Se posicione. Quanto mais você se posiciona, isso é sim uma postura de deusa. Uma deusa, ela sabe se posicionar. Uma deusa só pega o que é dela, não pega o que é dos outros. Exatamente. Exatamente, Diciene. Eu amo meus pais pela forma que eles são. Eles nos deram a maior dádiva, a vida. E você só tem prazer na sua vida
quando você vive. Quando você para de ficar preocupando com os outros, com a X, Z, e olha pra sua vida. Faz sentido, gente? Se estiver fazendo sentido, se você gostou do que sentiu, coloca aí os coraçãozinhos roxos pra eu poder saber, pra eu poder continuar aqui, pra vocês entenderem um pouquinho mais desse feminino, desse masculino. O homem também, tá? Muitas vezes o homem tá no masculino, mas não é um masculino saudável, porque tá lá, ó, tentando resolver o problema de todo mundo e esquece de resolver o seu próprio problema. Esquece de olhar pra você. Esquece de perceber quem você é, de enraizar, de se colocar aqui nesse lugar. Comece a se colocar nesse lugar. Comece a se amar, olhe pra você com muita amorosidade. Você, cada um de vocês é um serzinho muito de luz. E a luz de vocês fazem outras luzes brilhar. A gente tem fogo dentro de nós. A gente queima. É nossa energia. Se permita queimar, se permita sentir. Entenda que as pessoas só têm medo das sombras. Ninguém tem medo da luz, as pessoas querem ficar perto da luz. Então olhe para sua sombra, aprenda com ela e se deixe ser luz. Se deixe brilhar dentro de você. Entende? Isso é muito lindo. Quando a gente integra nosso pai, nossa mãe e se deixa brilhar dentro. A gente permite ter vida, ter força, porque o masculino nos coloca pra vida. E o feminino, ele acolhe, ele abraça, ele beija. Se beije. Vocês já se deram um beijo hoje? Já se deram um beijo? Você é linda? Você é maravilhosa? Já fizeram isso com vocês? Quem tá muito no masculino forte, quando eu faço esse tipo de exercício no consultório, a pessoa olha e diz: oxe, que estranho. É até difícil olhar pra você mesmo e dizer: você é linda, mas tu quer que o outro diga que você é linda, né? Para de esperar pelo outro, é o que deveria vir de você. Porque quem se ama não depende do outro pra que te ame. Quem se olha, não fica esperando que o outro te olhe. Olhe pro relacionamento dos pais de vocês com amorosidade. Eles são adultos. A Vanessa falou: que estranho. É isso. É isso, é essa estranheza mesmo, tá tudo certo. Mas comece a se beijar, se abraçar, se dar carinho. Lembro que eu teve uma vez que eu tava, acho que numa berzinha de algum bar, e eu tava assim na minha cabeça, tipo, meio que me dando carinho, sabe? Assim, foi bem inconsciente mesmo, tava assim, dando carinho. Aí eu lembro que alguém comentou, alguém brincou comigo: oxe, ela se dá carinho. Eu falei: lógico, eu sou teu que ser a primeira a me dar carinho, pra esperar que as outras pessoas venham me dar carinho. Se você não se ama, se você não se curte, se você não tem o seu prazer, como é que você espera que o outro faça isso por você? A conta não fecha. E quando os pais agem como crianças, mesmo sendo adultos? Boa parte, tipo, acho que 80% dos pais vão agir como criança, mesmo sendo adultos. Porque, na verdade, mais de 90% das pessoas só são adultos de forma biológica, cresceram o corpo. Mas aqui, ó, e aqui, são crianças. Crianças birrentas. Quando vocês têm os pais que se comportam como crianças, deixe eles agirem como criança. Largue de mão. Tem um pai birrento, se é uma mãe enjoada, se é uma mãe que reclama, pai que reclama. Você não tem responsabilidade com isso. Muitos dos problemas do adulto, né, de vocês, que não se tornam deusas de verdade, é porque vocês querem que seus pais sejam algo que eles não são. Uma coisa que eu vou informar pra vocês é: os meus pais se comportam como crianças. Eles sempre se comportaram desse jeito. Eles sempre foram desse jeito.
eles não mudaram. Eles podem até ter piorado. Piorado muitas vezes porque você assumiu esse lugar de adulto no lugar, mas é outra criança lá, ferida, chorando. E se eles deram conta essa vida inteira? Então aí, firmes e fortes? Ah, deu conta sem vocês também. Entende? Ai, Amanda, mas meus pais não têm relacionamentos saudáveis. São deles. O relacionamento é deles dois. Apenas entregue. Me envia agora, que meu esmalte tá sem esmalte. Apenas entregue. Se o relacionamento deles não são saudáveis, não significa que o de vocês precisam ser. Rompa esses laços. Rompa esses traumas. Pegue só o melhor que eles podem te dar. Peguem a força do masculino deles. Pegue o acolhimento do feminino delas. E rompa. Pare de ficar repetindo o padrão. A responsabilidade é só de cada um. Tu só se torna uma deusa quando você para de repetir o padrão dos seus pais. Ai, meus pais brigaram muito. Aí tu começa a perceber que todos os relacionamentos é de briga. Aí dentro do consultório, quando eu observo, quem cria as brigas, a maioria das vezes é a mulher. O pereirão lá. Que tem que dar conta de tudo, que não precisa de ninguém. Sair de casa ajuda a mudar a energia ou a relação de si própria continua a mesma energia? A ambiência, ela é muito importante. A figura do masculino em si, ele precisa sair de casa o mais cedo possível, porque o masculino é o que ganha o mundo, é o que tem força para levar para o mundo. Então, homem, sim, precisa sair de casa o mais cedo possível. As mulheres geralmente tem a tendência de demorar um pouco mais, porque a mulher é um pouco mais acolhedora. Mas se percebe que o ambiente é tóxico, que não tem um ambiente saudável, que não tem um ambiente confortável, está lá por quê? Viva a vida. Os filhos foram feitos para o mundo. Se todos os pais, vocês que são pais, que estão assistindo aqui a live, criem seus filhos para o mundo. Crie seus filhos com força para ir para o mundo e com acolhimento para acolher as pessoas que estão ao redor. Então, sim, sair de casa ajuda, principalmente quando não são relacionamentos, não tem um relacionamento ali saudável, porque a ambiência ela muda muito. A neurociência traz muito isso, esse poder da ambiência. Quero que vocês percebam. Tem lá um vasinho de frutas, todo bonito, lindo e maravilhoso. Coloque uma única fruta podre nesse vaso. Sabe o que é que vai acontecer? Com todas as outras frutas? Adivinhe o que vai acontecer. Vai tudo ficar podre. Tudo fica podre. Exatamente. Vai tudo se contaminar. Não vai sobrar uma. Porque basta um fruto podre. Basta um fruto podre. Tem na Bíblia, inclusive. Então você percebe que se no lugar onde você está não está crescendo, se muda. Mude por dentro e mude por fora, se for necessário. Arranjar culpados, Tiago, é infantilidade. Se responsabilize. Ninguém tem culpa. Não tem certo nem errado. Tem o que é melhor pra você. Aí não demora muito sair de casa, porque meu pai até surta quando ouve falar de namorado. Ou seja, não deixa os filhos crescerem, né? Os pais querem sempre que os filhos sejam pequenininhos. Não são pais saudáveis. Nossos pais também tiveram infâncias ruins e estão também repetindo o ciclo. Só que vocês têm esses privilégios de usar essa tecnologia que temos hoje de aprender mais rápido, aprender mais fácil. Ai, meu Deus, se eu tivesse essa tecnologia há uns 15 anos atrás, não tinha. Mas hoje você tem.
Então para de ficar culpando o A, B, C e D e começa a agir. Faz o que precisa ser feito, muda. Eu até tatuei aqui, ó. Tudo muda quando você muda. Porque é de dentro pra fora, pra você mudar de fora pra dentro. É sempre os dois. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês, né? Quando vocês começam a evoluir, tem duas questões muito importantes que acontecem. Ou a pessoa que tá do seu lado acaba evoluindo também junto. Já escutei diversas pacientes dizendo: ai, minha mãe também mudou, meu relacionamento com minha mãe tá diferente, o relacionamento com meu pai tá diferente, eles dois estão me enxergando com outros olhos, tá mais gostoso, tá mais saudável. Já teve paciente que veio e disse: Amanda, tá impossível, de fato eu vou ter que sair de casa. Felizmente, tem pessoas que estão abertas para mudança. Tem pessoas que não. Entende? E é aceitar que tá tudo bem. As pessoas passam na nossa vida, algumas vão ficar e algumas vão embora. Tá tudo certo. A única pessoa que vai ficar de verdade é você com você mesmo. É a única pessoa que você se olha todos os dias no espelho. É a única pessoa que dorme de verdade com você. É a única pessoa que acorda com você. É a única pessoa que enfrenta as piores barras e as melhores vitórias. É só você. É você com você mesmo. Se você não tem uma boa relação com você, não tem boa relação com ninguém. Então eu escuto muito gente dizer: ai, Amanda, eu preciso encontrar a pessoa certa. Eu digo logo: se torne a pessoa certa. Se torne a pessoa certa. Exato, Francine. Pais não são eternos. Eles não são eternos. Então parem de se vincular. Tire os pais de vocês do pedestal, porque as crianças têm essa... Eu vou botar uma música aqui que eu acho maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É tocante. Tire o pai e a mãe do pedestal. Coloque eles no lugar que eles devem colocar. De pai e de mãe. Apenas isso. No lugar que cabe. Apenas no lugar deles. Se você colocar eles muito lá em cima, tu precisa alcançar sempre a perfeição. E esquece que eles também são falhos, são tão seres humanos quanto nós. Tire do pedestal, olhe para eles com todos os erros e qualidades, com todos os defeitos, qualidades, com todos os erros e acertos. Honre o feminino deles, o masculino deles. Pega o que é bom pra você e, ó, o que é ruim, larga. Quero não. Ai, minha mãe é teimosa, eu não quero ser teimosa não. Então larga pra ela. Diga: ó, mãe, isso é seu e eu só vi com o que é meu. Comece a fazer isso com vocês. Você não é o seu pai. Você não é a sua mãe. Mas você faz parte deles, sendo um ser singular. Porque você é você. Nós fazemos parte de um e do todo ao nosso redor. Comece a integrar isso dentro de você. Comece a trazer isso dentro de você. Tem uma pergunta aqui: por que os homens criados por mães com muita energia masculina não conseguem agir como homens? Porque toda a energia masculina estava na mãe. São o que a gente chama de filhinhos de mamãe. Porque a mãe protege, a mãe traz toda essa energia pra ele, a mãe coloca ele embaixo do braço, a mãe faz tudo pra eles. O que sobra pra eles? A superproteção. A mãe não consegue dizer um não pra criança. Aí então ficam meninos mimados, querendo tudo na mão, querendo receber tudo. Não consegue receber o não, que fica esbirra. Não consegue se manifestar, não consegue nem pregar um prego na parede direito. Não tem agir, não age pra vida. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Não faz dinheiro também. Não tem relacionamento saudável. E aviso logo, tá? Homens desse jeito, que são os homens bananas, que eu falo, que são os filhinhos da mamãe. O que acontece? E conta os pereirão da vida. Tem que equilibrar masculino com feminino. Precisa equilibrar o masculino com o feminino. E pra equilibrar, todo esse homem banana vai precisar de um pereirão do lado. Então comece a largar a mão de ser pereirão. Você não precisa ser pereirão. Olhe pro homem e diga: ok, eu preciso de você pra me complementar. Pra fazer parte de mim também. Pra me ajudar.
Entende? Comece a trazer isso pra você. Quanto mais você traz isso pra você, você se desenvolve. Você, cria asas, se liberta. Eu agora entendo o que meus pais passou, porque eu sou mãe. As mesmas coisas que minha mãe passou pra mim, passei pros meus filhos e hoje eles me agradecem. Exato. Seremos pais, seremos mães. Então comece a olhar com eles com mais amorosidades. E tirar do pedestal, se for necessário tirar do pedestal. Tira logo o pai e a mãe do pedestal.